trago mais uma vez aquele cuidado do empresário também ter em mente que muitas vezes aquele consumidor, ele está antecipando uma compra de Natal. Então, isso tem que ter esse mapeamento, né? E isso tem que estar no radar, né? Daqui a pouco, o Pedro, que estaria comprando aquele produto ali no dia 15 de dezembro, ele vai estar antecipando uma compra, né? E isso, de repente, o que pode impactar numa diminuição do faturamento e talvez até da margem de lucro daquele empresário que poderia estar fazendo essa venda em dezembro, ali no período mais propício, né? Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e piloto este voo. Quando se fala em Black Friday, é preciso lembrar que não é apenas o varejo que se prepara para a data, que sempre promete descontos bem atraentes. O consumidor também espera pela época para aproveitar as promoções. Os empreendedores já devem estar se perguntando: vale a pena surfar nessa onda, baixar os preços e vender mais? É por isso que convidamos para o Plano de Voo de hoje o Ivandro Rosa de Moraes, analista de desenvolvimento e curadoria de produtos do Sebrae RS. Vamos ajudar o pessoal que está nos ouvindo a avaliar as vantagens e desafios e como aproveitar essa data nos pequenos negócios. Ivandro, seja bem-vindo ao Plano de Voo. Obrigado, Pedro. Estou muito feliz de estar aqui tendo essa oportunidade de falar com vocês sobre essa data que cada vez mais se consolida como uma das principais datas do varejo. Então, muito legal, assim, espero poder contribuir com algumas dicas relevantes aí para os pequenos negócios. É legal, né, Ivandro? E bom que tu está aqui com a gente, porque a gente vai ver que nem tudo é tão simples, né? Ou simples como parece, não é só surfar, tá todo mundo vendendo, eu vou vender também, eu vou baixar preço e eu vou fazer e acontecer. Bom, eu vou trazer um dado para começar aqui a nossa conversa, né? A embasar tudo que a gente vai conversar hoje. Tem um estudo que mostra que os consumidores, eles cada vez mais cedo estão de olho nas promoções da Black Friday. Como já é uma data que se consolidou no Brasil, né? Quando chegam os meses anteriores, ali o brasileiro já sabe que vai ter a Black Friday, já começa aquela expectativa. De acordo com consumidores brasileiros ouvidos em um levantamento que foi feito pela Wake, em parceria com a Opinion Box, 66,4% dos entrevistados disseram que costumam economizar pensando em gastar na Black Friday. Desse grupo, 23,5%, ou seja, dos que esperam a Black Friday, um quarto desse público começa a fazer isso logo após o Dia dos Pais, lá em agosto. Outros 20%, 19,8%, dizem que começam um mês antes. E 17,7% afirmam que guardam dinheiro durante o ano todo. Ivandro, trazendo esses números, eu já faço a primeira pergunta então, né? O que a gente pode esperar da Black Friday 2024? Importante esses dados que tu traz aí, acho que também são baseados no histórico da Black Friday de 2023. Eu acho que tem alguns pontos aí que eu acho que são fundamentais aí nessa provocação que tu faz, né? Então, esse consumidor, ele cada vez está mais preparado, né? Ele faz as suas pesquisas de preço, ele usa mecanismos, inclusive sites, para fazer esse acompanhamento do monitoramento de preços. Então, um dos pontos cruciais é realmente ter um desconto, né, que seja percebido pelo cliente. Então, o que a gente já ouviu falar aí no passado, em anos anteriores, a famosa Black Fraud, a gente tem que ter muito esse cuidado, né, porque o consumidor está muito atento, então, e o desconto real é um dos principais pontos percebidos por esse cliente, né, cada vez mais exigente, Pedro. Uhum. O cliente está, como a gente falou, né? Ele se programa, quer dizer, até financeiramente ele está se preparando para Black Friday e ao mesmo tempo ele monitora. Então, e até serviços online ajudam nesse monitoramento, né, dos preços. Então, o cliente, mais ou menos, ele sabe o que está valendo a pena, o que já vinha naquela faixa de preço. Exatamente, é bem pontuado e tem essa questão fundamental, né? Quem realmente faz esse consumo e opta pela Black Friday, normalmente ele vem em busca de um menor preço, né? Então, o preço é um dos primeiros indicadores, né, de sucesso da Black Friday para esse consumidor, e a questão do frete, né? Esses dois pontos são cruciais aí para quem está pensando em ter alguma ação promocional durante esse período, né? E a questão também da antecipação das ações, né? Daquelas ações de aquece que, na maioria das vezes, são feitas de forma antecipada, né? E no caso do pequeno negócio, muitas vezes o próprio WhatsApp ou o Instagram são
mecanismos, canais bem legais para fazer esse aquecimento dessa base de clientes, muitas vezes que já é, em algumas situações, o teu cliente habitual, né? Mas, claro, né, é importante também ter em mente, né, que a Black Friday pode ser uma excelente alternativa para ampliar a base de clientes, né? Pela questão do preço, talvez um cliente que não conhece a tua empresa ter pela primeira vez uma experiência de consumo, né, do teu produto ou serviço. Pois é, agora é tentador fazer preço, vender mais, né, conquistar um volume maior de vendas ou cativar novos clientes, mas isso pode trazer risco para o negócio se não for muito bem pensado, né, Evandro? Isso acho que é importante também trazer para a gente com a tua experiência. Esse planejamento é fundamental, sabe, Pedro? E a gente tem que, talvez, aí dar alguns passos atrás, né, quando a gente fala desse planejamento, né? Por que eu me refiro a dar esses passos atrás? Porque, principalmente, e acontece em muitas situações de uma empresa vender um produto comoditizado. O que seria esse produto comoditizado? Por exemplo, eu vendo um celular, né? Tá. Pode ser ou na loja, ou até mesmo em marketplace, ou tem um site para fazer essa venda. O celular, facilmente, ele pode ser comparado, né? Então, eu posso ali fazer uma busca no Google, eu vou ter uma série de opções para fazer essa compra e para poder fazer essa pesquisa de preços. Então, essa questão é crucial, né? Qual que é o meu modelo de negócio? O que eu vendo é um produto mais comum de ser pesquisado ou é um produto um pouco mais personalizado? Então, aí também já vai uma resposta para essa questão. Quanto mais personalizado for possível, né, esse produto ser classificado ou serviço, maior as chances da gente, né, ter um sucesso aí nesse tipo de promoção. Você imagina que, de repente, né, a gente mesmo faz as nossas pesquisas, né, durante a Black Friday, tu vai fazer uma pesquisa, vai ter uma gama enorme de fornecedores e muitas vezes, né, tu está competindo com grandes players do mercado. Então, será que a gente tem condições de bancar essa competição? E aí a gente vai para um aspecto muito importante, que é o aspecto financeiro, né, Pedro? Por mais que não seja a minha especialidade, mas quando a gente fala de planejamento, a gente tem que entender que a questão do cálculo da margem de preços desse produto ou serviço que está sendo ofertado, a gente tem que ter ela levada de forma muito a sério, né? Ou, no mínimo, ter uma estratégia para poder fazer essa comercialização. O que seria essa estratégia? Muitas vezes não vender só aquele produto com a margem inferior, mas muitas vezes fazer uma composição de um kit ou de uma venda complementar, né? O que a gente chama de cross-sell, né? Então, poder fazer uma venda que complemente, às vezes, com um produto com uma margem um pouco melhor do que aquela que o consumidor veio buscar inicialmente. Vai ter um carro-chefe, por exemplo, e aí outros itens que podem ser vendidos com uma margem maior. Voltando até o exemplo do celular, daqui a pouco eu tenho um produto mais comoditizado, que é um celular, mas talvez um acessório que eu possa ofertar junto a um kit, né, que eu possa compor para esse consumidor que tá pesquisando e fazendo a sua busca, pode ser interessante. Muitas vezes nesse acessório tem uma margem melhor e aí sim acaba sendo mais viável essa venda e muitas vezes tendo uma margem um pouco melhor no contexto da venda e não só num item isoladamente. Online a gente vê muito isso, né? Logo depois do item que a gente está olhando, tem sempre ali os clientes que levaram também compram ou também adquiriram esse aqui e aí já sugere algum kit, alguma combinação, né? Dá para fazer isso no físico também? Dá para fazer no físico também. Isso é uma estratégia que pode ser replicada no físico e ela funciona muito bem no físico. O importante eu acho que também nesse contexto de margem, é entender que muitas vezes, né, tu tem que ter um objetivo, né? Qual que é a tua expectativa? Por que a tua empresa optou por participar da Black Friday efetivamente, independente se no meio físico ou numa loja virtual? Essa questão do objetivo é fundamental, né? Porque se o meu objetivo, por exemplo, for aumentar minha base de clientes, né, eu posso fazer isso, né, de uma determinada maneira e ser muito efetivo. Agora, pensa que eu posso ter um consumidor que já compra de mim aquele produto com um preço normal e ele pode estar aproveitando a Black Friday para comprar o mesmo item que ele já consome com um valor menor. Sim. Então, eu sei que a gente não tem como evitar isso, né, Pedro? Mas a gente tem que ter, no mínimo, isso em mente e tentar calcular, né, e ter um objetivo com relação à participação na Black Friday. Aí vender mais é um produto, de repente, que tá estocado, que de repente não está com uma movimentação muito boa de estoque, né? Um produto que está um pouco parado ali no estoque, pode ser uma opção também.
ou às vezes colocar um produto que tem uma margem um pouco melhor, ou que tem uma dificuldade um pouco maior de comparação nessas questões de busca que a gente conversou referente ao consumidor que tá procurando. Uhum. E essa estratégia de venda, ela começa em que momento? Porque, né, há uma preparação também do varejo, né, dos serviços, enfim. Assim como o consumidor se prepara, o empreendedor também se prepara. Em que momento começa e por onde começa? Quais são esses passos até chegar na Black Friday para que ela seja satisfatória? A gente recomenda que pelo menos 3 meses antes da Black Friday seria interessante ter esse planejamento. Claro que a gente sabe que também não é a realidade muitas vezes das empresas. A gente acabou de sair de uma situação de calamidade aqui no Rio Grande do Sul. Isso de repente pode ter impactado um pouco essa questão de antecipação do planejamento, que seria muito interessante, né? Sob o ponto de vista do negócio, sob o ponto de vista de entender qual que é o teu objetivo com a Black Friday, inclusive calculando essas margens de preços, né, dos produtos. Mas mesmo não sendo muitas vezes essa realidade, é importante a gente se antecipar, né? E também imaginar que tem várias formas de participar da Black Friday, não só durante o dia da Black Friday, né? A gente está vendo isso de forma muito comum, né, Pedro? A antecipação da Black Friday, o mês de promoções ou a Black Week, né? Que é a semana de promoções. Em algumas empresas a gente vê também a ampliação do prazo da Black Friday, além do dia 29 de novembro, né? E aí, de novo, né, eu trago mais uma vez aquele cuidado do empresário também ter em mente que muitas vezes aquele consumidor ele está antecipando uma compra de Natal. Então isso tem que ter esse mapeamento, né? E isso tem que estar no radar, né? Daqui a pouco o Pedro, que estaria comprando aquele produto ali no dia 15 de dezembro, ele vai estar antecipando uma compra, né? E isso, de repente, o que pode impactar numa diminuição do faturamento e talvez até da margem de lucro daquele empresário que poderia estar fazendo essa venda em dezembro, ali no período mais propício, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também, muitas vezes, não pode deixar, né? Não pode perder a oportunidade dessa importante data para o varejo, né? Onde muitas pessoas realmente estão se programando para efetuar essa compra, né? Pois é, onde está o ponto de equilíbrio disso, né? Porque eu não quero perder essa venda, porque quando chegar dezembro, se eu não vendi para essa pessoa, alguém vai ter vendido, talvez, né? Ou não, eu conheço o meu público a ponto de saber que eu posso trabalhar com esse mix ou com essas condições de compra, de pagamento na Black Friday, e eu ainda vou ter fôlego, né? Vou ter clientela e vou ter saída na época do Natal. É complicado encontrar essa fórmula, né? Por isso que quando a gente comenta da questão do planejamento e quanto mais antecipado, melhor, essa questão que eu comentei do objetivo da empresa, né, pelo qual ela tá eventualmente pensando em participar da Black Friday, e a gente tem diferentes estratégias para diferentes objetivos, né? Se a minha estratégia, por exemplo, for ampliação da base de clientes, né, e em busca de clientes novos, a gente pode ter uma estratégia específica, inclusive, muitas vezes impulsionando anúncios, né, fazendo ações que vão em busca de novos clientes, né? E a gente pode também ter uma estratégia bem importante, fazer vendas para quem já é da nossa base, né? Então, isso é bem interessante também. Então, dependendo do objetivo, a gente vai ter diferentes estratégias, né? O importante é ter uma estratégia, na minha visão, e ter um objetivo claro com relação a essa participação, né? A gente tem, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem o mês de agosto, tem o Dia dos Pais, em setembro, especificamente no Rio Grande do Sul, é um mês muito festivo também, tem outras campanhas, outras ações, o público também está disposto principalmente quem cultiva mais as tradições, a gastar, a consumir, e aí a gente vem em outubro já com a Black Friday, né? Então, realmente, pro empreendedor lá da micro, da pequena, da média empresa, né? Esse planejamento ele tem que ser revisitado toda hora, né? Para que aquele produto que é dedicado a uma campanha, daqui a pouco ele não saiu, eu posso usar na outra, ou vice-versa, enfim. Exatamente. Essa questão do estoque é um ponto crucial, né? Para o empresário nesse momento, né? Porque no primeiro momento ele tem que planejar e entender se ele tem um estoque ou uma estratégia específica para algum produto que ele tem em estoque disponível. Depois a gente tem que estar preparados para a demanda que poderá vir, né? Inclusive para aproveitar essa oportunidade. Então, ter um estoque dimensionado, entendendo que de repente eu posso ter um boom de demandas naquele momento. Então, a questão do estoque acaba sendo um ponto fundamental também nessa etapa de planejamento, né? Bom, falando em estratégia, em planejamento, a gente tem a questão do marketing também, né?
Como que os pequenos e médios podem explorar isso, fazer a sua campanha? A gente sabe que também é uma coisa que, por um lado, demanda um investimento, uma atenção, por outro lado, se bem feito, se entendidos os canais e o seu público, tem um bom resultado, né? Que estratégia é adequada para Black Friday? Como que os empreendedores podem se preparar e já ir implementando estratégias pensando no marketing? Eu vou sugerir, pensando até nessa questão que tu comentou de ir tentando relacionar com canais, eu vou sugerir três estratégias, tá, Pedro? Ótimo. Que eu acho que de repente elas vão ser comuns aí a boa parte das empresas, pelo menos aí considerando que são pequenos negócios. Uma delas é o WhatsApp, né? A questão de base de clientes, esses grupos de WhatsApp que a gente já tem, né? E a gente se relaciona com esse cliente. Eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta hoje que está na mão as empresas se relacionam com seus clientes em grande parte pelo WhatsApp, e é uma realidade dos pequenos negócios. Instagram também é uma importante ferramenta, uma importante rede social, e ela pode nos auxiliar muito, né, nessas questões, inclusive com impulsionamentos de anúncio, né, que foi o que eu trouxe antes ali, né, eventualmente com objetivos diferentes de campanha, né, ou para, principalmente se for para ampliação da base de clientes, né, pode ser uma estratégia bem interessante. E tem uma estratégia que eu acho bem interessante do pequeno negócio avaliar, que é o uso de influenciadores. E aí, nesse caso eu não me refiro a necessariamente um grande influenciador, que a gente sabe que isso requer um investimento que muitas vezes o pequeno negócio não tem condições, né, de arcar naquele momento. Que nem teria um retorno à altura, né? É tudo proporcional nesse caso, né? E muitas vezes é discutível esse retorno, né? A gente exato. pode investir um dinheiro que tá sofrido ali, né, no influenciador, e daqui a pouco não tem um retorno. Mas os micro-influenciadores, né? De repente um influenciador que tem um impacto mais local, mas que tem um engajamento maior, muitas vezes ele é muito importante, né? O que a gente chama de micro-influenciador, nano-influenciador, eles podem ser uma estratégia bem interessante. E aí também imaginar que a tua equipe também, né? Se tu tem uma equipe de vendas, a tua equipe também, ela precisa fazer parte dessa estratégia, e ela vai influenciar e ela vai te ajudar nessa campanha. Então, o alinhamento com a equipe está engajada e preparada, né? Não só para os dias de atendimento, mas também com relação às ações que tu pode fazer de forma antecipada, eu entendo como sendo algo fundamental também e totalmente adequado à realidade de pequenas empresas, né, pequenos negócios. Esses canais, eles são, como a gente comentou, né, são canais de divulgação, de comunicação com os clientes, e acabam sendo canais até de venda mesmo, né, de conversão. Aquela mesma pesquisa que a gente trouxe no começo da conversa, esse mesmo estudo, ele mostrou também que 42,4% dos entrevistados devem pesquisar os preços em marketplaces, né, e é um lugar também onde o empreendedor tem que estar bastante atento, né. 21% pretendem pesquisar em lojas físicas, e mais de 10,6% em vitrines de lojas físicas, né? Não vai entrar, perguntar, mas vai dar aquela sondada ali. E o Instagram e o WhatsApp, que a gente comentou, eles também aparecem nessas respostas, né? O Instagram com 23,9% e o WhatsApp com 7,7%. Dentro disso, assim, a gente já falou um pouquinho sobre o próprio vendedor, né? Mas a gente tem também estratégias com automação, o próprio dono, muitas vezes, né? O empreendedor está atento a essas mídias, e marketplace, que chama atenção também, né? Como explorar todos esses canais, ou daqui a pouco não é para explorar todos, é para ter foco em um deles, como se relacionar com essa polivalência aí que o consumidor espera até às vezes, né? Eu acho que é importante, né, nesse momento, na minha visão, é pensar nos canais que tu já atua, né? Então, primeira sugestão, não é o momento de abrir um novo canal, até porque muitas vezes não é o momento para se fazer teste de um novo canal. Então, assim, vamos analisar os canais que a gente já atua. Então, se eu já atuo no marketplace, então, na maioria das situações, os próprios marketplaces já têm uma estrutura de antecipação, já tem alguma questão que vai nos auxiliar nessa questão de aquecer, né, esse cliente que tá fazendo as suas buscas via marketplace. Então, esse é um importante canal. E quando a gente fala do digital, a gente sabe que tem algumas empresas que têm e-commerce próprio, mas a gente tem diferentes realidades, né, e o digital, ele acontece de várias formas, né? O que a gente já comentou antes, o Instagram, a própria venda direta no Instagram, né, através da loja também.
O WhatsApp também é fundamental, porque além da venda, como tu mesmo mencionou, é onde a gente faz o relacionamento com o cliente. Então, não será... Porque às vezes a gente se pergunta, mas eu não tenho um site, né? Como é que eu faço? Então, realmente o site tem mais possibilidades, né? O marketplace também, por já ter uma estrutura pronta para isso, acaba sendo também uma grande vantagem para um pequeno negócio, né? Tá presente ali. Mas lembrando que essa briga é uma briga muito por preço, né? Especificamente. É muito difícil a gente agregar valor dependendo da situação e dependendo do canal que a gente optar em fazer a nossa ação promocional. É bem difícil. Normalmente a briga vai ser por preço e muitas vezes no centavo. Então, isso que a gente tem que ter em mente, né? Eu tenho condições de competir nesse mercado. O meu produto, ele tem algum diferencial, porque eu posso estar inserido no marketplace, mas eu posso ter um produto diferente nesse marketplace. Mas se eu sou mais um ali vendendo um celular, né, de uma determinada marca, possivelmente o consumidor vai fazer a pesquisa, vai ter uma gama de opções, e aí a gente tem que também considerar outros aspectos, né? Tem a questão da entrega, que é um dos pontos principais que são levados em consideração pelo consumidor que está comprando, não só, claro, né, especialmente na Black Friday, em todos os momentos, mas especialmente na Black Friday, né? A questão da entrega é um ponto crucial. A agilidade na entrega, e aí um ponto também que pode incomodar o pequeno negócio ou até interferir na questão da margem de ponto de equilíbrio do produto que ele está vendendo, ali, a margem de lucro, é a questão do frete grátis, né? O consumidor, na maioria das situações, busca o frete grátis e busca uma entrega ágil. Temos condições de brigar nesse cenário, temos condições de ter uma logística ágil, em algumas situações conseguindo um frete também de forma gratuita. E isso tem que ser muito bem calculado pelo empresário, né? Porque é nesse cenário, é nessa guerra que a gente está batalhando, né? É esse jogo que a gente está jogando. Então, é bem importante ter isso em mente, né, Pedro? Consigo jogar nesse cenário, tenho condições de competir, vale a pena, de novo, né? Aquela pergunta que a gente fez lá no início, vale a pena eu estar presente, né? E aí, de novo, se for de forma estratégica, muito bem escolhida e planejada, eu entendo que sim. Assim como a gente vem falando aí no nosso papo. Eu vi um meme outro dia, uma brincadeira na internet, mas que fala muito do comportamento do consumidor, que era, assim como era uma brincadeira, vou chutar aqui os valores, mas digamos, era R$100 o produto e R$10 o frete. Aí na outra página era 120 com frete grátis, e o consumidor ficava super feliz com o frete grátis e escolheu o produto um pouco mais caro, porque o frete grátis encantava, né? Ele chama atenção, ele seduz. Como se diferenciar no marketplace, né? Quando o empreendedor opta por entrar nesse cenário aí, uma boa descrição do produto, vídeo, enfim, o que funciona em marketplace para quem optou por já estar ou pretende entrar no marketplace, reforçando, né? Não vai fazer isso só em função da Black Friday, mas que dicas a gente pode dar para marketplace, assim, para se diferenciar, onde tudo é muito parecido, né? Isso que tu comentou de descrição do produto, fotos, aí depende muito do produto, né? Que tu tá tentando ali inserir na tua promoção. Se for um produto que é um produto convencional, que a gente vai ter muitas empresas vendendo, em boa parte das situações, a gente pode observar isso quando a gente faz as nossas pesquisas, as fotos, a descrição é muito semelhante, mas a gente consegue sim, né, através desse texto base, né, que os fabricantes encaminham, ou às vezes até fotos prontas, a gente consegue também ampliar isso ou trazer esse texto de uma forma mais interessante. E o que tu tinha sugerido antes é bem interessante, né? Esse fator que às vezes surge quase como um gatilho mental, né? Eu ganho frete, eu pago um pouco mais muitas vezes, mas eu tenho a questão do frete resolvido, e isso parece que dá uma pacificada, né? A gente fica dá uma aquecida no coração, eu já tenho frete, né? E eu já resolvo um problema, porque a logística tem sido um dos principais problemas aí de venda, não só do e-commerce, né? Mas especialmente do e-commerce. E soa simpático, né? Porque enquanto consumidor, né, já é quase raro ter que pagar o frete, né? Por estratégias das empresas e tal, mas dá para se dizer que hoje é raro precisar pagar o frete, ainda mais em produtos que ali acima dos R$100, né? Ou compras que no total passam desse valor. Então, é estranho, causa uma estranheza e parece até
que daqui a pouco é uma falta de interesse mesmo, né, do vendedor. Quer dizer, todo mundo oferece, por que nessa aqui, ou por que para minha região, ou por que esse vendedor não oferece o frete, né? Se hoje é meio que básico, assim. Então, realmente, o comportamento do consumidor, ele dita muito essa oferta, né? Inclusive o uso desse frete de uma forma estratégica, né, Pedro? Porque a maioria das empresas, elas montam estratégias semelhantes a que tu comentou, e tem outras estratégias também de pedidos mínimos, né, de produtos, que isso ajuda bastante, né, o empreendedor a melhorar a sua margem. Então, eu tenho um produto lá de R$50, ele não tem o frete grátis, mas se a tua compra chegar a R$150, né, isso incentiva, e inclusive os descontos progressivos. Isso também é uma estratégia interessante, né? Essa composição de estratégias eu acho que é uma excelente alternativa aí para o pequeno empresário. Bom, eu sei que alguns já apareceram ao longo da nossa conversa, mas até para a gente pontuar bem para o empreendedor que nos ouve, quais são os erros comuns e que o empreendedor tem que ficar de olho para fugir nessas promoções, nessa tentação que é a Black Friday, né? Dos dois lados é uma tentação. Acho que tentando resumir e trazendo agora em formato de pontos, um dos principais erros é realmente não conseguir fazer esse planejamento e não saber exatamente onde ele quer chegar com esse período de promoção. Então, esse é um ponto fundamental. Ele precisa ter em mente, né, qual que é o objetivo dele e de que forma ele vai se planejar para isso. Esse acho que é um ponto bem, bem importante. Eu abriria a lista com esse ponto. A questão de ter realmente um desconto, levando em consideração que esse consumidor ele já está pesquisando muitos meses antes daquele período, a gente tem que ter uma questão de preço também, né? Tem que ter a ciência que o consumidor vai fazer o comparativo. Então, não adianta tu de repente comentar que está fazendo 50% de desconto pelo dobro do valor. O consumidor ele vai estar muito atento a essa questão. Então, possivelmente, se tu tiver tentado a fazer uma estratégia desse tipo, está fadado ao fracasso, né? Porque o consumidor ele está muito atento, né? Ele está com uma informação muito, muito antecipada e ele está cada vez mais organizado para esse período, né? Então, esse é um ponto. Levar em consideração também que é uma data que quase se confunde com o Natal e que, eventualmente, tu vai estar antecipando as tuas vendas, né, do período de Natal, é outro ponto que ele precisa ser levado em consideração. Porque senão tu vai te frustrar ali nas próximas semanas, né? Puxa vida, minha venda de Natal não foi uma venda tão interessante, claro, né? A gente antecipou ela na Black Friday, né? A gente tem aí 26, 27 dias antes do Natal, a gente tem a data, né, o dia D da Black Friday, que é o dia 29. Claro que a gente tem hoje cada vez mais as empresas antecipando e ampliando o prazo da Black Friday. Isso também é bem importante. Mas tem que ter estratégia, né, Pedro? Assim, eu tenho que entender que eu vou estar aumentando a minha base de clientes, eu vou estar vendendo para um cliente que ainda não conhece a minha empresa e tem que ser uma oportunidade para a gente poder fazer mais negócios com esse cliente. Caso contrário, a gente começa a ter dificuldades, né? A gente começa a vender mais para o Pedro que já me comprava com preço normal, com preço cheio, como a gente costuma dizer. Sim. E aí o Pedro, né, claro, um consumidor ávido e que está pesquisando, vai aproveitar aquele mês para comprar o que ele já comprava com um valor menor. Então, esses são... Eu sei que são riscos que a gente corre e invariavelmente isso vai acontecer, mas a gente precisa estar atentos a isso, né? E a questão, principalmente com relação ao pequeno negócio, é a possibilidade de ter uma customização no produto e no atendimento, né? E isso a gente sabe que é uma estratégia que dificilmente uma grande empresa vai conseguir atingir, né, esse nível de customização. E essa talvez seja uma das principais diferenças de um pequeno negócio para uma grande empresa, né? Então, como eu vou atender esse cliente, né? De que forma eu atendo ele. Por isso que eu comentei desse relacionamento via WhatsApp. Muitas vezes tu tem um produto que está ali estocado, de repente que não está tendo uma grande circulação, eu tenho uma possibilidade de vender para o meu cliente. Aquele cliente também que já me compra. Eu aumento o ticket médio, né? Ou o faturamento para aquele cliente que já compra de mim. Essa é uma possibilidade. A gente também tem uma possibilidade, e aí muitas vezes vai aí um pouco diferente do WhatsApp, com relação à ampliação da base de clientes. Aquele cliente
Então, quase que repetindo o que eu já tinha comentado, mas eu acho importante, né? Ampliando minha base de clientes atual, que é uma forma da gente também melhorar o nosso faturamento. Lembrando que tudo isso, via de regra, nesse período, vai estar com uma margem prejudicada, né? A gente tem que ter isso em mente, né? Não dá para imaginar, muitas vezes a gente vai estar com uma margem negativa, por isso a questão da estratégia, né? Eu sei que, eventualmente, eu tenho um resultado que não está muito legal naquele produto, ou até muitas vezes negativo, mas que ele tem um conjunto de estratégias que pode tornar isso interessante. Perfeito, porque é isso, né, Ivandro? A gente está trazendo erros que não devem ser cometidos, pontos que merecem atenção, riscos que pode haver uma pegadinha, uma casca de banana aí, mas não é porque a gente não acha positivo, é porque justamente para proteger o empreendedor, né, para tentar protegê-lo, porque realmente, como a gente comentou, é muito sedutor mesmo a Black Friday, tanto para o consumidor quanto para o empreendedor. Então a ideia é essa, que bom que tu já trouxeste então dicas, né, para ele potencializar e aproveitar a Black Friday, porque é isso que a gente quer, né, que aproveite a Black Friday, mas com muita precaução, né, Ivandro, é isso? Exatamente, que ele tem esse planejamento e tenha ciência, né, e use isso de forma estratégica para o negócio dele, né, e não só fazer venda com produtos com um preço mais baixo naquele momento, né, porque isso seria uma estratégia muito rasa, né? E talvez quase que uma falta de estratégia, né, Pedro? Exatamente. Bom, a gente vai ficando por aqui, Ivandro. E se você segue o Sebrae RS nas redes sociais, pode acompanhar muito mais dicas para os negócios e sobre a Black Friday também. Mas, Ivandro, agradeço muito pela tua participação aqui hoje mais uma vez. Muito obrigado. Puxa, eu que agradeço. É sempre muito legal estar participando aqui e trazendo dicas aí para as empresas e especialmente nessas datas especiais que a gente sabe o quão elas são importantes para o comércio varejista, para o pequeno negócio, então para que realmente as empresas consigam ter um resultado bacana aproveitando esse momento, né, de venda. É verdade, que todo mundo faça esse uso bem estratégico, como o Ivandro frisou aqui, e tenha uma excelente Black Friday. Bom, nosso muito obrigado também para você que nos acompanhou até o fim deste voo. Se você tem alguma dúvida, envie para o Sebrae pelo WhatsApp. O link está na descrição deste episódio. Acesse sebrae-rs.com.br para acompanhar todas as notícias e programas disponíveis. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Gabriela Perufo e técnica e edição de Bruna Gonçalves, da Padrinho Conteúdo. Eu sou o Pedro Pereira e até o próximo Plano de Voo.